Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para os meus alunos da turma de enfermagem, primeiro módulo, turma 28 e turma 29. Hoje nós vamos começar a falar sobre exame físico, em procedimentos básicos de enfermagem. Nós vamos dar início à videoaula sobre exame físico. Exame físico, ele é muito importante, pessoal, para a gente conhecer o paciente, para a gente saber com mais prioridade e propriedade sobre a situação clínica, o perfil clínico do nosso paciente. E nós precisamos usar alguns sentidos e, como sempre, nós não podemos esquecer de ficarmos muito atentos aos sinais e sintomas que todo indivíduo, todo paciente nos transmite, Nós temos que ficar em alerta o tempo inteiro. E hoje nós vamos falar de um dos procedimentos que nós fazemos para conhecer o perfil clínico do nosso paciente. Bom, primeiro nós vamos, como de costume, para a parte mais teórica, o que é, o que deixa de ser, o que faz, a questão de conceito, a questão de aplicabilidade, a questão de funcionabilidade. Então vamos lá, consiste na investigação do corpo com o intuito de determinar seu estado de saúde. Conforme eu disse, nós precisamos saber, conhecer o perfil clínico do nosso paciente para que nós possamos saber se ele está bem hemodinamicamente, tá? E para isso eu uso o exame físico, Na enfermagem, na graduação, nós chamamos de anamnese, e na anamnese nós utilizamos muito, lançamos mão do exame físico, tá? Quais são as técnicas envolvidas no exame físico? Inspeção, palpação, percussão, ausculta e o olfato. Percebam aí que o olfato, ele está entrando numa das técnicas envolvidas. Há pouco tempo atrás, nós só usávamos inspeção, palpação, percussão e ausculta, pelos princípios de Van da Horta, nós parávamos aí em ausculta. Depois é que nós começamos a visualizar que as novas literaturas têm trazido para a gente o olfato, que é um dos 5 sentidos que nós desenvolvemos para trabalhar o exame físico, tá certo? Ele completo deve utilizar dos sinais antropométricos, das medidas antropométricas. Quando eu falo de medidas antropométricas, eu estou falando de peso, altura, E aí, obviamente, eu vou precisar utilizar os sinais vitais e o exame céfalo-caudal sistêmico. Pessoal, observem que a posição céfalo-caudal, a direção céfalo-caudal, ela está envolvida desde o banho de leito até o exame físico. Nós começamos pela cabeça e vamos até os pés. E neste caso, a gente faz de uma forma sistêmica, que envolva todos os sistemas do indivíduo, tá? E o ponto de partida, o porquê, para que serve? O que a gente faz com esse exame físico? Conforme eu disse anteriormente, e eu vou repetir, porque nunca é demais repetir, porque é bastante informação para vocês gravarem, mas eu vou repetir. Nós vamos coletar dados básicos sobre a situação clínica do nosso paciente, nós vamos conhecer o perfil clínico do nosso paciente, tá? Nós vamos identificar o diagnóstico de enfermagem, identificar e confirmar o diagnóstico de enfermagem. Quem é que dá o diagnóstico de enfermagem? É o enfermeiro, A enfermeira. Mas os técnicos de enfermagem contribuem para a consolidação para o fechamento deste diagnóstico, para a identificação e a confirmação desse diagnóstico, tá?
Lembrem-se que é diagnóstico de enfermagem e não diagnóstico médico, tá certo? Realizar os cuidados de enfermagens inerentes à prevenção, promoção e recuperação da saúde do nosso paciente, tá? A partir do exame clínico, exame físico, desculpa, a partir do exame físico, nós vamos avaliar os resultados das ações de enfermagem que nós implementamos, que nós utilizamos no cuidado e registrá-las no prontuário. Lembrem-se, eu já falei algumas vezes para vocês e volto a repetir. Enfermagem é registro de dados, tá? Tem que estar imbuído em registro de dados, porque uma ação de enfermagem feita, realizada, sem anotação, sem registro, não é uma ação de enfermagem realizada. Você só comprova a realização da sua ação, né, da sua implementação da sua ação, se você anotou, se você registrou. Mas da mesma forma não acontece. O registro sem a ação de nada vale, porque eu posso muito bem dizer que fiz e não fiz. Só que a prova de que você não fez vai estar num prejuízo no quadro do paciente, né? No aspecto físico, psicológico, emocional, social, em todos os aspectos, nós vamos ver o resultado de uma ação não realizada, somente anotada e registrada, quando esse paciente começar a piorar o quadro clínico dele, tá? Como é que a gente se prepara para realizar o exame físico? Bom, para início de conversa, nós precisamos de um ambiente e equipamentos adequados e seguros para que eu possa examinar, literalmente examinar esse paciente, tá? Observar, tocar, auscultar, examinar esse paciente, ok? E eu preciso que hajam poucas interrupções ou quase nenhuma, ou nenhuma interrupção. E se houver alguma interrupção, que seja a interrupção do paciente, para perguntar, para conversar com você, para te informar, para criar um elo de ligação com você e o procedimento que você está realizando. Bom, quanto ao ambiente, nós já sabemos que nós temos que proporcionar privacidade e uma iluminação adequada. Porque, afinal de contas, eu preciso, a maioria das vezes, eu vou usar de alguns artifícios com esse paciente. Por exemplo, eu vou ter que examinar a genitália desse ou desta paciente. Às vezes, esse paciente tem uma ferida, né, bem importante, bem significativa, e para ele não é uma coisa tão tranquila, não é uma coisa tão confortável. Às vezes ele tem vergonha dessa ferida, às vezes ele tem vergonha de alguma má formação ou deformação em seu corpo. Então eu preciso deixar esse paciente o mais protegido possível, cuidar do pudor e da psique desse paciente com relação à privacidade dele, ao respeito às suas crenças, ao respeito aos seus valores. Isso é cuidar da psique do paciente, tá certo? E a iluminação tem que ser adequada, porque tem determinadas coisas, determinados fatores, determinadas alterações, determinados elementos que nós não vamos conseguir visualizar se nós não tivermos uma iluminação adequada na hora do nosso exame físico, tá certo? Bom, e quais os equipamentos e como é que esses equipamentos eles têm que estar pra gente? Esses equipamentos eles têm que estar em primeiro lugar, organizado, tá? Você tem que ter à mão todos os equipamentos que você tiver que disponibilizar. Aqui, ó, disponível, infelizmente na hora de eu digitar, saiu aqui uma chave, tá? Porque o meu teclado, ele não muda automático, ele não faz correção automática, desculpa aí, tá certo? É disponível,
tá? Ele tem que estar organizado e prontamente utilizado para a minha utilização, disponível, perdão, eles têm que estar organizado e prontamente disponível para a minha utilização. Eu não posso deixar, tenho agora o exame físico para fazer, vou fazer o banho e logo após eu vou fazer o exame físico com seu fulano de tal, e eu não posso simplesmente deixar o meu material todo bagunçado, né? Por quê? Porque eu não vou otimizar o meu trabalho, eu não vou otimizar o meu tempo, eu não vou realizar um procedimento da maneira adequada. Os formulários, focos de luz, estetoscópios, termômetros, esfigmomanômetro, mais o manguito, abaixador de língua, tudo o que eu precisar para o exame físico desse paciente. Por exemplo, no abaixador de língua, na hora do banho lá do paciente, se o paciente não faz a escovação correta e nós não temos condições de fazer essa escovação na hora do banho, do leito, e eu vou precisar higienizar a cavidade oral desse paciente, eu vou utilizar o abaixador de língua. Na hora que eu utilizo o abaixador de língua, eu já observo os elementos dentários, eu já observo se tem ferida na mucosa oral, eu já observo se falta algum pedaço da língua, se ele tem alguma alteração da língua do tipo língua geográfica, por exemplo, né? E aí eu utilizo esse abaixador de língua para fazer logo essa inspeção toda, né? Essa observação. E aí eu tenho que ter esse abaixador de língua dentro da minha bandeja. Se eu não usar bem, agora, geralmente a gente utiliza, tá certo? Bom, e quanto ao posicionamento do paciente? Pessoal, o posicionamento do paciente, ele varia de acordo com a situação clínica do paciente e de acordo com o exame que eu vou fazer naquele momento, a análise que eu vou fazer naquele momento. Eu não posso simplesmente utilizar, né, a posição supina para fazer uma análise, uma expensão na região dorsal do paciente, porque a posição supina, ele vai estar em decúbito dorsal. E este decúbito dorsal vai estar, esse paciente vai estar com as costas apoiadas sobre o colchão. Então, eu preciso que ele esteja ou em decúbito ventral, que é o prona, né, a posição prona, ou em decúbito lateral, direito ou esquerdo, tá? O decúbito ventral e posição prona vai ser um pouco mais difícil desse paciente estar, porque nem sempre ele vai ter mobilidade suficiente para ficar com o pescoço lateralizado. Idosos, por exemplo, não lateralizam muito bem o pescoço, estando em decúbito ventral, tá? Então, a posição prona, geralmente eu só vou utilizar em exame físico se esta maca tiver um foramen, tiver uma abertura, igual aquelas macas de clínica de massoterapia, onde o paciente possa acoplar a sua face, possa deixar a sua face de uma forma mais confortável, ok? Bom, esta posição tem que ser apropriada para que as partes do corpo do paciente estejam acessíveis de modo que o mesmo esteja confortável. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Se eu vou fazer um exame físico na região dorsal desse paciente, nas costas desse paciente, né? Na região occipital, na parte do couro cabeludo, na região cervical, abaixo da região occipital. Se eu vou fazer um exame físico nas costas do meu paciente, na região coxígena do meu paciente, na região glútea do meu paciente, eu não posso ter o meu paciente deitado em decúbito dorsal. Então, ele tem que estar numa posição confortável. Qual vai ser a posição confortável? Não sei. Na hora lá com o seu paciente, você vai observar qual é a melhor posição para ele, para que você possa examiná-lo, para que você possa inspecionar prováveis alterações ou prováveis mutações, ok? Bom, nós já dissemos, né, que o posicionamento do paciente vai depender do que eu vou examinar, então ela depende da manobra. O paciente, ele tem que ficar menos tempo
possível, né, exposto durante a realização dessas manobras. Eu esqueci do menos tempo possível aqui, tá? É menos tempo possível, tá certo? Ele tem que estar numa posição mais confortável possível e por menos tempo possível nesta posição, tá bom? Evitar o máximo que puder causar constrangimento e desconforto ao paciente, e aqui a gente volta a lembrar sobre o respeito, né, à psique e ao pudor desse paciente, tá certo? Posições utilizadas: a posição dorsal, ventral, sentada, Fowler, litotômica, Sims, lateral e genopeitoral. Vamos lá. Na posição dorsal, eu vou observar, ele vai estar deitado na posição dorsal, então ele vai estar com as costas, o dorso apoiado na cama, né? E eu vou observar neste paciente a região abdominal, o tórax, as mamas, o peito, as partes da frente da face, né? A face dele, a parte da frente, a região cervical, garganta, aqui a traqueia, né? Essa face aqui, as amígdalas dele, se eu pedir para ele abrir a boca, a região de parótida para saber se tem alteração de gânglios, enfim, a parte da frente da coxa, a parte da frente da genitália, a região pélvica dele, tudo eu vou observar na região dorsal ou supina. Na ventral ou prona, eu vou observar as regiões de região occipital, né? A cervical, a parte de ponte, bulbo, a parte aqui da região cervical, o trapézio, né, por trás, a região torácica por trás, as costas desse paciente, a coluna vertebral, a parte todinha da coluna vertebral, lombar, coxígena, a região perianal. Eu posso observar a entrada da região perianal, não totalmente a região perianal, tá? Porque na região perianal eu já vou precisar de outra posição para poder eu avaliar melhor a região perianal, tá? Esse paciente na posição ventral, ele vai estar deitado de barriga para baixo. A barriga dele, o abdômen dele, vai estar em contato com o colchão. Então, ele vai estar numa a gente chama de posição ventral ou prona, tá certo? Na sentada, eu vou avaliar toda a região da frente do paciente, né? A região ventral desse paciente, a região de tórax, de abdômen, mas muito melhor a face, né? E as estruturas da face e a questão respiratória desse paciente. Na Fowler eu vou utilizar geralmente, na sentada eu vou usar geralmente esse tipo de exame, né, para a posição sentada e a Fowler, tá? A litotômica ou a ginecológica eu vou utilizar para fazer a expensão perianal, períneo, reto, ânus, vagina, escroto, pênis, essas estruturas. Na região Sims, eu vou utilizar para fazer os exames de palpação dos pulmões, dos rins, principalmente dos rins, ou então eu vou utilizar para introdução de sondinhas para lavagem intestinal, tá? Lateral e genopeitoral. Na lateral, eu vou inspecionar e observar a região dorsal e órgãos, né, da região dorsal, o arco de vértebras, né, a coluna vertebral, e na genopeitoral eu vou observar principalmente, o ânus desse indivíduo, tá certo?
Bom, tá aqui, ó, melhor explicado pra gente, né, a posição e a área a si. A decúbito dorsal ou supina tá aqui, ó, cabeça, pescoço, tórax, pulmões anteriores, mamas, axila, coração, abdômen, extremidades e pulsos. Eu falei de um modo geral, tá, anteriormente, e aqui eu especifico melhor quais as regiões a serem avaliadas. A área a ser avaliada, não região, a área a ser avaliada. No decúbito ventral ou prona, eu vou avaliar o músculo esquelético, né? O sistema músculo-esquelético. Sentada ou Fowler, cabeça, pescoço, coluna, tórax, pulmões anteriores e posteriores, mama, axila, coração, verificar os sinais vitais e extremidades superiores. Na litotômica, genitália feminina e trato genital. Na de Sims, reto e vagina. Quando a gente fala de trato genital aqui, ó, a gente está falando do trato geniturinário tanto masculino quanto feminino. Ah, então por que você colocou genitália feminina? Você especificou genitália feminina? Porque a litotômica, ela é muito mais utilizada em mulheres, desculpa, eu tô soluçando, em exames femininos do que masculinos, em situações femininas do que masculinas. A posição litotômica não é muito utilizada para os homens, tá? Então, por isso, eu especifiquei, em primeiro lugar, a genitália feminina. E depois o trato genital, que aí eu tô falando tanto de homem quanto de mulher. Só um segundo que eu vou beber uma aguinha. Ok, obrigada. A posição de Sims, no caso do exame físico, nós vamos avaliar reto e vagina. E no caso de exames, realização de exames e procedimentos, a posição de Sims também é utilizada para a lavagem intestinal ou clíster, enema, aflite enema, enfim, tá? Decúbito lateral, nós vamos avaliar o coração. E se você quiser aproveitar, observar, né, a simetria do arco costal, tá certo? Na genopeitoral, região genital e retal. Bom, uma observaçãozinha aqui. Vale lembrar que para a realização de um bom exame físico, é necessário envolvimento de 5 habilidades. As habilidades são inspeção, palpação, percussão, ausculta e olfato. Lembra lá que eu falei que nós tínhamos as técnicas. As técnicas antigamente paravam, há um bom tempo atrás, né? Antigamente é coisa de gente mais idosa, mas há um tempo atrás, há uns anos atrás, pela literatura, as técnicas eram essas 4, vinha até a ausculta. E aí depois nós começamos a observar que os literários começaram a colocar nas literaturas, os estudiosos, os doutores, os pesquisadores, né, os enfermeiros que estão na área de literatura, começaram a observar que o olfato era muito utilizado e aí entrava também na questão das técnicas, né, de habilidades, ok? As técnicas utilizadas como habilidades. E aí, durante o exame físico, esse profissional que está realizando utilizará também 4 dos 5 sentidos que nós temos, que é a visão, o tato, a audição e o olfato. Pessoal, nós temos 5 sentidos fisiológicos: tato, visão, audição, gustação e olfato. Gustação ou paladar, né? Tanto faz, e olfato. O único que nós não vamos utilizar no exame físico é o paladar, porque não tem por que você utilizar o paladar no exame físico, tá? Você não vai provar nada que o paciente esteja desenvolvendo. Você não vai provar
a doença dele, você não vai provar nada na ferida dele, você não vai provar nenhuma das excretas dele, tá certo? Então, por isso, o paladar não está inserido nos sistemas que nós utilizamos para a inspeção, para a avaliação, para o exame físico, a realização do exame físico. E quais aspectos que nós vamos observar com as habilidades? Bom, os aspectos nós vamos deixar para a nossa próxima aula, tá? Mas eu já vou adiantar que os aspectos são esses já separadamente, tá certo? Esses aspectos aqui, ó. Aí depois eu já vou começar a falar de cada um deles. Os aspectos que nós vamos avaliar na inspeção, os aspectos que nós vamos avaliar com a palpação, os aspectos que nós iremos avaliar na percussão, na ausculta e no olfato. Como assim, professora? Pessoal, cada situação dessa aí, cada habilidade desta aqui, ó, inspeção, palpação, percussão, ausculta e olfato, nós avaliamos determinadas situações, determinados aspectos, tá? Que tipo de aspecto? Por exemplo, com a inspeção eu posso avaliar o aspecto da ferida, o aspecto da diurese, o aspecto do escarro, sabe? Todas essas situações. Com o olfato, a ferida, o escarro, a diurese, as fezes, tudo isso. Com a palpação, como é que está a pele desse paciente, o turgor da pele desse indivíduo, tá? Como é que eu consigo entender se essa pele está macia, se essa pele está hidratada, se essa pele está bem cuidada, né? Se é um cabelo viçoso, e aí eu vou utilizar aqui a palpação e a inspeção, claro, né? E o olfato, por quê? Se o cabelo estiver friável, se for um cabelo ressecado, um cabelo seco, sem vida, sem viçosidade, eu vou estar vendo e vou estar palpando para sentir, tá? Então eu vou inspecionar, palpar e ainda vou sentir se ele tá com cheiro de limpo, se ele tá com odor de sujo ou não, tá? Então vamos sempre lembrar disso. E a percussão, professora? A percussão seria para quê? A percussão nós vamos utilizar nos sons, a ausculta e a percussão nós iremos utilizar nos sons. Pessoal, percebam uma coisa aqui. Aqui eu tenho palpação, que está entre as habilidades que nós utilizamos para a realização de um exame físico. E aqui nós temos o tato. O tato é um sentido utilizado nesta habilidade aqui, ó, palpação, tá? Através do tato é que eu vou perceber na minha palpação, que eu tenho que apalpar, tenho que botar a mão para poder perceber, para poder sentir se tá tudo ok nesse paciente, se o tamanho tá ok, se a densidade tá ok, se a expansibilidade está ok, tá? É através da palpação que eu vou fazer isso. Então, pessoal, hoje era isso, viu? Galerinha do meu coração, era isso. É isso, na verdade, né? Nós vamos encerrar com esta observação. Na nossa próxima aula, eu já estarei encaminhando especificadamente cada situação desta daqui, cada habilidade dessa daqui, tá certo? Então, fiquem com Deus, na paz do Senhor, tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa manhã, enfim, eu não sei que horas você vai escutar esta aula, eu não sei que horas você vai ouvir e fazer suas anotações, mas eu tenho certeza que você irá fazer isso. E aí, eu estou falando para quem fizer, obviamente. Eu espero que vocês tirem bastante proveito, tá? Porque nós temos muita coisa a aprender. O caminho é longo, a estrada é longa e é árdua. Fiquem com o Papai do Céu. Um beijo no coração de vocês. Tudo de bom e espero vê-los em breve. Beijo, fui!